Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje um dia bem agitado, muitas notícias. Léo Jabá pode dar adeus ao Vasco, hein? Vamos falar bastante dessa situação. O time lá, o time grego, pediu o retorno do atleta e ele está tentando resolver essa situação. Vamos falar bastante disso também. Vamos falar aqui do Éder Luiz querendo dar aquela famosa cavada no Vasco. Também vamos falar sobre o Diego Souza, a Série B do Campeonato Brasileiro, onde você vai poder assistir o jogo de amanhã, Vasco e Sampaio Corrêa. Mas antes já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Compartilhe também com seus amigos para ajudar a fortalecer demais. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã o Sampaio Corrêa aí em São Januário às 7 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. Infelizmente não terá transmissão aí do Sport TV. E o Vasco tenta vencer o Sampaio Corrêa para se aproximar do G4, já que infelizmente com a vitória do CRB frente ao Botafogo, o time alagoano está a 4 pontos hoje do Vasco e ele é o quarto colocado dentro do G4. O Vasco, caso vença, não entrará no G4 nessa rodada e poderá, quem sabe, se vencer o próximo jogo na próxima rodada, entrar dentro do G4. Mas para esse jogo a gente confia numa vitória do Vasco. Joga em São Januário, tem a obrigação de vencer, apesar do Sampaio Corrêa estar à frente hoje do Vasco, dentro do próprio G4. O Vasco é favorito sim, porque joga em São Januário e é esse tipo de jogo que o Vasco tem que vencer. E a provável escalação do Vasco amanhã deverá ser Vanderlei, Léo Matos, Leandro Castan, também o Hernando, Zeca na esquerda, o meio campo com a volta aí do Matias Galarza, Andrei, possivelmente Marquinhos Gabriel, MT, Germancano e Morato no ataque, ou o Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck que jogou muito bem no último jogo do Vasco na vitória contra o Confiança, e ele ganhou confiança realmente, né? E o jogador pode, quem sabe, figurar entre os titulares no lugar do Morato, que eu acho que o Morato é o queridinho do técnico Marcelo Cabo, que sempre escala ele de titular. Não sei se ele vai tirar ele do time nesse momento. Essa será a provável escalação do Vasco, e a gente confia aí que o Vasco seja capaz de vencer o Sampaio Corrêa, para aí sim o torcedor pegar uma confiança maior nesse time, voltar até esperanças que o Vasco vai conseguir retornar à elite do futebol brasileiro, porque é um jogo chave para o Vasco, famoso jogo de 6 pontos, um time que está dentro do G4. O Vasco vai inibir esse time de pontuar e vai pontuar e se aproximar cada vez mais dele, né? É isso que o Vasco tem que visar, tem que vencer esses confrontos diretos que vai ter agora contra o Sampaio Corrêa, também aí contra o Náutico e Coritiba. Esses serão os adversários, os próximos adversários do Vasco. O Vasco tem que pelo menos aí se manter invicto contra eles, mas tem que vencer. Só empatar 3 não vai resolver, tem que vencer pelo menos os 2 jogos desses aí para se manter bem ali na ponta. Quem sabe beliscar a vaguinha no G4, que é o que o Vasco precisa para pegar mais confiança. O Vasco precisa de uma sequência, como eu venho falando aqui diariamente nos vídeos. Eu acredito que outras pessoas que têm aqui canais no YouTube também falam sobre isso. O Vasco precisa muito de ter uma sequência, o Vasco precisa ter bons resultados, precisa ter vitórias, principalmente jogando em São Januário. O Vasco vem pecando demais quando joga fora de casa. Não sei o que acontece com o time fica bastante nervoso, não conseguiu jogar bem contra o Cruzeiro, não conseguiu arrancar pelo menos um pontinho do Cruzeiro, um time que apanha de todo mundo, que não ganha de ninguém no Mineirão, e o Vasco não conseguiu vencer o Cruzeiro, pelo contrário, perdeu também contra o Goiás, porque também teve a grande infelicidade do seu Bruno Gomes, que comprometeu todo o trabalho do Vasco aos 5 minutos do primeiro tempo. Deixe nos comentários o que você espera para o jogo de amanhã contra o Sampaio Corrêa, se você acha essa a melhor formação do Vasco, se você faria alguma mudança nesse time titular. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da chegada de jogadores ao Vasco, saída de jogadores, como que está a situação de alguns nomes especulados no Vasco e também de jogadores que estão no Vasco, né? Hoje pela manhã, uma baita surpresa, né? O PAOK da Grécia teria solicitado o retorno do atacante Léo Jabá ao time europeu, né? O jogador está somente emprestado ao Vasco e o PAOK, ao ver as boas atuações do jogador, mesmo ele não sendo titular do Vasco, solicitou o retorno do atleta. Fato é de que não existe essa cláusula no contrato do jogador. Caso o jogador se destacasse aqui, o PAOK quisesse o retorno dele, não tinha essa possibilidade. Só que o clube grego não gostou absolutamente nada dessa recusa do Vasco e também do jogador. O atleta não quer voltar agora pro PAOK, está feliz no Vasco, só que o clube grego ameaçou o Vasco de cortar 50% dos salários do jogador, que são divididos aí entre o clube grego e também o Vasco. O Vasco teve que liberar o jogador para resolver essa situação. O jogador inclusive foi para São Paulo para tentar resolver essa situação aí com seus empresários,
para tentar ver o que vai ser feito nessa situação. O fato é de que, como o jogador não pertence ao Vasco, pode ter aí um problema gigantesco aí pro nosso clube. Caso o clube grego suspenda o pagamento do Léo Jabá, né? O Vasco não tem dinheiro, o Vasco não está bem financeiramente e com certeza o Léo Jabá deve ter um salário bem acima do que os demais recebem no Vasco, já que ele veio do futebol europeu pro Vasco, né? Ainda pertence a um time europeu e com certeza os salários dele devem girar em torno de 300 mil no máximo, na minha opinião. O clube grego deve dividir cerca de 150 mil com o nosso clube, por aí aproximadamente, eu tô chutando, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa casa, que o Vasco livre, sozinho, eu acho que não iria pagar 300 mil, 200 mil de salário pro Léo Jabá. Deixa nos comentários o que você acha dessa situação, se você acha que o Léo Jabá vai sair do Vasco, se você acha que o Vasco vai conseguir resolver essa situação. O fato é de que o clube quer ficar com o Léo Jabá e também o jogador quer permanecer no Vasco. Isso é o mais importante de tudo, né? A vontade do jogador, ele não quer deixar o Vasco agora. Enquanto uns podem sair do Vasco, outros tentam dar aquela famosa cavada para retornar ao clube, né? O atacante Éder Luiz, de 36 anos, ex-jogador do Vasco, ídolo do Vasco, né? Fez o gol do último título relevante do Vasco aí, da Copa do Brasil, e com certeza o jogador fez a sua história no nosso clube. Atualmente o jogador está sem clube, seu último time foi o Uberlândia no ano passado, em 2020, e está aí buscando um novo clube e deu a famosa cavada no Vasco, né? De acordo com o canal Atenção Vascaíno, o jogador se colocou à disposição do Vasco para voltar a jogar e vestir a nossa camisa. Só que o Éder Luiz, meu amigo, teve vários problemas aí físicos na sua carreira, principalmente no joelho, né? O jogador, quando foi jogar no futebol árabe, se contundiu muito feio lá, teve que ficar um bom tempo parado. O jogador retornou ao Vasco, porque na época ele estava somente emprestado do Vasco ao time árabe e o time devolveu ele ao Vasco. Se tratou no Vasco, ficou um bom tempo mesmo sem jogar. Quando ele retornou em 2015, no final de 2015 ou 2016 mais ou menos, ele já não era mais o mesmo Éder Luiz. Naquela época ele tinha 31 anos apenas, né? Não era um jogador tão veterano assim, né? Já tinha um bom tempo que ele estava parado. Acho que ele ficou dos 29 até os 31 anos parado, sem desenvolver praticamente nada na sua carreira. E com certeza, quando voltou, sentiu bastante o ritmo de jogo e não voltou mais a ser aquele Éder Luiz que corria o campo inteiro, que auxiliava o Fagner, conseguia atacar bem, ajudar o Diego Souza, ajudar o Alexandro. Não voltou a ser mais esse jogador. Ele acabou saindo do Vasco no início de 2017 ou no final de 2016 e foi pro Ceará. Depois rodou o Guarani e o Uberlândia, São Bento, entre vários outros clubes. E hoje está atualmente sem clube e tenta dar essa cavada no Vasco. Deixe aí nos comentários se você aceitaria a volta do Chico Bento à Colina, né? E outro jogador que poderia retornar ao Vasco seria o Diego Souza, né? A gente até falou disso aqui, das informações que trouxe o jornalista Fábio Azevedo, que o Vasco teria um interesse, quem sabe, na contratação do Diego Souza. O empresário do jogador desmentiu, disse que não existe nenhuma possibilidade dele sair do Grêmio agora e que não existe a possibilidade dele vir jogar com a camisa do Vasco, hein? Deu ruim pro nosso time, o Diego Souza não será jogador do Vasco. Eu acredito que o Diego Souza não vestirá mais a camisa do Vasco até o final da sua carreira. Já teve outras oportunidades com o Vasco jogando a Série A, ele preferiu ir jogar no Botafogo, preferiu jogar no Fluminense, no Sport, no Cruzeiro, entre outros times, rodou demais São Paulo, não retornou ao Vasco, né? E infelizmente eu acho bem complicado que esse jogador seja atleta do Vasco até o final da sua carreira. Deixe nos comentários o que você acha dessa situação. Ainda tá rolando boatos aí que o Dedé pode ir pro Flamengo. Será, meu amigo? Eu acho bem difícil, hein? Vamos esperar aí, ver se o mito vai fazer essa loucura, né, cara? Porque realmente vai apagar toda a história dele com o torcedor vascaíno. Eu, particularmente, não aceitaria o Dedé jogar com a camisa do Flamengo. Pra mim, seria um jogador excluído da história do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado, saudações vascaínas a todos e tamo junto.